novidades e algumas coisas ali que ele encontrou de diferente no nosso Coringão. Desde já, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Fala de Corinthians. Ô, Hugo, o Corinthians passou com a saída do Cássio, ele ficou, de certa forma, sem uma liderança, sem um capitão. E eu percebi que o Ramon veio revezando essa faixa de capitão, ora com o Fagner quando estava jogando, ora com o Romero quando está jogando. E agora, como você assumiu a titularidade do Corinthians, você tem sido o capitão do Corinthians. O que eu quero saber é o seguinte: neste momento em que o Corinthians estava passando aquele terrível situação de cai, não cai, a maioria achando que nós iríamos cair, isso passa muito pelo psicológico do jogador. E qual era a sua função neste momento, como líder, ou um dos líderes da equipe, para poder levantar esse astral? Isso eu estou perguntando porque eu vinha conversando com meu sobrinho no carro, naquele jogo contra o Internacional, que nós estávamos ganhando de 2-0, que empatou de 2-2, e que o pessoal ficou cabisbaixo, eu falei, caiu. Ali como estou falando. Foi contra o Atlético? Paranaense. Internacional. Ao Inter Internacional. também? Ah, tá. O Inter também? 2-0. 2-0. Ah, é verdade. Empatou. Falei, aí agora a vaca foi pro brejo. No finalzinho. Qual foi o papel de vocês, o seu especial, para ribar a moral do pessoal nessa situação? Caiu, Souza. Você e Veloso, hein? Eu falei que ia dar ruim, Veloso? Ainda alertei ainda. Não, na verdade assim, existem os capitães do time, né? O Fagner é o nosso capitão, o Romero é o nosso segundo capitão. E aí existe um grupo ali que a comissão escolheu para ser os líderes do elenco, assim, muito pelo dia a dia, pela postura, pelo resultado dentro de campo. Tem o Fagner, tem o Romero, tem o André Ramalho, tem o Gustavo Henrique. Então, assim, são caras mais experientes. E dentro desses caras eu sou o mais novo, né? Assim, todos eles têm mais de 30, eu tenho 25. Mas eu fico feliz e grato por essa oportunidade que a comissão tem me dado. Acredito também que seja fruto do trabalho que eu venho fazendo, não só dentro do clube, mas fora do clube também, junto com o meu staff, junto com a minha equipe. E isso era uma coisa que a gente conversava antes de eu chegar no Corinthians, não de me tornar o capitão, mas sim de pôr para fora uma coisa que sempre foi minha, de ter essa questão de liderança e tudo mais. E, assim, a nossa função como líder ali naquele momento ruim era tentar puxar o máximo de cada um, porque a gente também sentiu bastante, esse foi o único jogo que eu fiquei com medo de realmente a gente cair, foi contra o Internacional, que a gente estava vencendo o jogo, era um jogo importante, um jogo que ia dar uma respirada pra gente toma um empate no finalzinho e continua na zona. Então, assim, foi o único jogo que eu senti medo, mas a nossa função ali foi só tentar puxar todo mundo para cima, extrair o máximo de todo mundo, extrair o melhor de todo mundo. Nisso a comissão também tem um grande papel, que nessa reta final, principalmente, eles conseguiram extrair o melhor de cada um. Então, foi isso que a gente tentou fazer para que a gente pudesse ter essa arrancada aí no final. Tati, a pergunta para ele, depois eu vou fazer o merchan aqui. Olha, acompanhei bastante o Hugo lá no Rio de Janeiro e até queria entrar nesse assunto, porque, Hugo, teve um momento de transição da tua carreira ali no Flamengo, quando chega o Dorival. Você perde a sua titularidade naquele momento. E ele optou por colocar o Diego Alves na época. E hoje, o Dorival é o técnico da seleção brasileira. Queria que você falasse um pouquinho de como foi essa conversa com o Dorival naquela época, porque foi um momento difícil para você, porque você estava se recuperando. Se eu não me engano, você teve mais de 30 jogos naquela temporada. E aí o Dorival chega e te tira. Você teve chance com o Paulo Souza. Como que foi esse momento que ele te tirou para colocar o Diego Alves, que aí você voltaria a ser o terceiro, porque tinha o Santos ainda também. Que veio do Atlético, né? Isso. Exatamente. Queria que você falasse sobre essa conversa com o Dorival. E agora? Ele é o técnico da seleção. Pode ser que pinte uma vaguinha aí. Cara, o Dorival é um cara que ele é muito transparente, né? No trabalho dele, na forma dele falar, se expressar e explicar pra gente o que ele entende sobre o clube, sobre o time. E naquele momento foi a decisão do treinador, e isso aí não é a gente que controla, o que eu como jogador tenho que respeitar a decisão do treinador e pronto.
E só que ele me deu a oportunidade de Se conversar. aceitar muito também, que treinador é umas pernas do caramba, o cara não faz gol, não chuta, às vezes nem concentra, os treinadores umas pernas. Desculpa, filho, de interromper você. Tranquilo. Ele tá mostrando as imagens suas do Sub-20 que a Band fez e aonde você foi conhecido por todos nós aqui. Desculpa, filho. Foi a final que o Veloso falou. E assim, ele é um cara muito transparente. E ele me deu a oportunidade de conversar com ele. E ele falou que naquele momento ele achava que eu, por ser o mais novo, estava recebendo uma pressão desnecessária e tudo mais. Que ele precisava me blindar, porque ele acreditava que eu tinha um potencial muito grande, mas naquele momento eu estava sendo exposto de uma forma desnecessária. Deu a opinião dele. Eu só falei, bom, professor, eu acredito, não estou aqui para debater ou bater de frente com o senhor, mas assim, eu vinha jogando, o Santos está machucado, você me tirou e colocou o Diego Alves, e hoje eu estou passando uma condição de titular para terceiro goleiro. Aí ele responde para mim assim, putz, eu não tinha pensado nisso. Que ótimo, né? Foi bom você ter falado isso pro... Aí, pica-pau! Aí ele virou para mim e falou assim, você tem razão. Mas aí ele me fez uma promessa e cumpriu. Ele falou assim, só quero que você continue treinando da forma que você treina, que eu vou te dar a oportunidade de jogar assim que eu puder. E aí, no final do ano, outubro, final de outubro, 19 de outubro a gente ganha a Copa do Brasil, dia 31 de outubro a gente ganha a Libertadores. E aí, a partir disso, ele fala, o Diego já fez o que tinha que fazer, o Santos já fez o que tinha que fazer, vai jogar. E aí eu termino o campeonato jogando e ele cumpriu a palavra dele. Legal. E dá uma esperançazinha aí com a seleção? Dá. É um cara que eu já trabalhei, a comissão já trabalhei, já me conhece. Então, acho que eu tenho que continuar trabalhando bem para chegar lá. É isso. A gente vai falar muito sobre isso também, a gente vai conversar com... Cada um atingiu seus objetivos ou não. Vem 2025 e André Ramalho, que chegou no meio do ano, um cara que fez a diferença na defesa do Corinthians, ajudou nesse processo de reconstrução do time, recuperação da equipe. E agora a gente vai acompanhar um papo com ele e também vai falar sobre Memphis Depay. É mesmo? Ele chegou, hein? Olha ele aí. Vai, Corinthians! André Ramalho estreou pelo Corinthians em um jogo simbólico. Contra o Bahia em Salvador, fez a sua primeira partida como profissional no Brasil, depois de quase 14 anos na Europa. Foi a primeira vitória do Timão no Campeonato Brasileiro como visitante, depois de 2 empates e 6 derrotas. Quase 5 meses se passaram desde aquela tarde e o ano corintiano termina com vaga na pré-Libertadores. Escrevendo tudo, né, acho que de forma resumida foi sim uma montanha-russa, né, aí de emoções em vários sentidos aí, né. André foi um dos 9 reforços apresentados pelo Corinthians na janela do meio da temporada que mudaram a cara do time. Segundo ele, uma aposta pensada e consciente, mesmo em meio ao caos político e administrativo que o clube apresentava e a incerteza em relação ao ambiente que ele iria encontrar quando conhecesse o grupo. Desde que eu cheguei no clube, né, eu achava, né, porque é o que se acha quando você está de fora, né, que às vezes o grupo não está tão unido, pode ser que haja alguma panelinha, algo desse tipo, porque, não vou dizer que é natural, mas acaba acontecendo de você estar numa fase ruim e às vezes o grupo acaba se rachando, né, por N razões. Só que eu cheguei e eu me deparei com um time totalmente unido. E aquilo para mim era o mais importante. Na Europa, além de aprender 4 línguas, o zagueiro incorporou um estilo mais ofensivo. Conceitos táticos que logo que ele chegou, fez questão de dividir com a dupla Ramon e Emiliano Dias. Desde o início a gente teve uma boa conexão, a gente sempre se falou. E me deram abertura também para eventualmente, se eu ver alguma coisa, poder falar. E essa comunicação é recorrente, né? Sempre que possível a gente também, né, conta o nosso feeling a respeito, né, do que precisa mudar, do que tá bom, do que não tá. Por situações como esta que André logo se tornou um dos líderes do time, nos bons e nos maus momentos, como, por exemplo, evitar que as eliminações nas Copas do Brasil e Sul-Americana pudessem se refletir na luta para fugir do rebaixamento no Brasileiro. Que as Copas mostravam naquele momento que a gente tinha time sim para estar brigando por títulos, mas também para não estar naquela situação que a gente estava na zona de rebaixamento, né? Porque contrastava muito, né? Foi necessário aí adaptações, foi necessário paciência para entender com as peças que a gente tinha e tem, né?
qual era o melhor sistema, qual era a melhor forma de se jogar, e acho que a gente conseguiu encontrar muito bem isso agora nesse final. E para quem já tem uma base pronta, o caminho pode ser bem mais feliz no ano que vem. A forma como a gente vem jogando, é um time que vem fazendo muitos gols, vem tomando pouco gol, então se mostra que está sendo um time muito mais, né, como eu falei, coeso, um time muito mais constante em termos de performance, né? Então, isso obviamente dá não só ao torcedor a esperança, mas para a gente também de que a gente pode buscar algo mais na próxima temporada. Our challenge for next season, nossos desafios para a próxima temporada, is to change something in our mentality and mudar um pouco a nossa mentalidade. Because I see the quality in everyone. Porque we have qualidade em cada um de vocês. But with quality only you cannot win titles. Porque com qualidade somente a gente não consegue conquistar títulos. And we see this season because we had 2 semifinals. A gente viu isso essa temporada, 2 semifinais, 4 jogos. Able to take it our way. E a gente não foi capaz de fazer as coisas do nosso jeito. And I think that has something to do with the mentality and concentration on the training. E acredito que é algo que a gente possa começar a mudar desde os treinamentos na nossa mentalidade. So let's go on vacation. It was so heavy for you guys, not for me. I mean, I'm here 3 months. Foi muito difícil para vocês. Vamos curtir agora as férias. So enjoy the vacation and come back with something like. Vamos voltar com alguma coisa. Rever o que a gente fez. Olha no espelho. What can I do for Corinthians? E pensa for the team. O que a gente pode fazer melhor para o Corinthians? Win a title because we need para ganhar títulos. We want to win titles. A gente precisa ganhar títulos. Isso tudo mostra a união do nosso time e a nossa identificação como um todo, né? É algo meio genuíno, canta a música aí da torcida, porque a gente vive o clube mesmo, né? Todo mundo acha que está dentro do clube, todos os jogadores que estão dentro do clube, de fato tem muito orgulho de vestir a camisa do Corinthians. Na coletiva de apresentação, já deu para ver que estava se sentindo em casa. Só a primeira pergunta? Okay. Sua trajetória como jogador dos clubes, enfim. Desculpa que eu fiquei focado na sua voz, uma voz muito de radialista. Mas... Aí. Eu já até esqueci de novo a primeira pergunta. E agora, depois de 29 jogos pelo Timão e um gol decisivo que marcou contra o Juventude pela Copa do Brasil, tudo ganhou uma proporção gigantesca. Eu sempre passei aqui como um anônimo no Brasil. O Brasil sempre eu associei com um país de férias, né? Minha fase adulta eu passei toda na Europa, então eu não sabia o que era, né? Ser um jogador, de fato, aqui no Brasil. E jogar no Corinthians, ele te eleva à máxima potência, né? Então, o que é ser jogador no Brasil? Então, tudo que, obviamente, que eu vou fazer, eu tenho que saber que tem consequências maiores também, mas isso para mim é um privilégio. Dedê, aproveite suas habilidades como comentarista para avaliar a chegada, o trabalho e o desempenho do André Ramalho no Corinthians, que o time mudou, da água para o vinho, a gente sabe disso. A temporada termina muito melhor do que se imaginava. Agora, individualmente. Individualmente, Loirão, assim, quando a gente vê a postura do André Ramalho nas entrevistas, eu já tinha reparado isso já na chegada dele, você vê que já é um jogador com uma rodagem, com experiência. E acho que ele não sentiu a pressão de jogar pelo Corinthians. Ele teve a escolha, provavelmente deve ter tido outras opções, mas ele preferiu jogar no Corinthians, e jogar no Corinthians também te dá visibilidade, independentemente do momento que o clube vive. E ele, em algum momento, mostrou muita qualidade. Eu acho que devido ao momento do Corinthians, muitos jogadores oscilaram, tendo em vista como é que terminou a temporada do Bidu, que foi um moleque muito criticado, questionado pela qualidade. Estava até afastado em algum momento. Pela qualidade técnica. Ele termina a temporada em alta, então o Corinthians também deu para ele ali uma bagagem, uma experiência, um amadurecimento muito, muito importante. E passa por jogadores como o André Ramalho, quando termina a temporada da forma que o Corinthians terminou, da liderança. Você vê que é um cara que tem uma liderança silenciosa. A postura dele fala por si só. O Corinthians fez uma grande contratação e aí aumenta a expectativa para 2025. Como que vai vir esse Corinthians para 2025? Ficou uma ótima impressão no segundo turno do Campeonato Brasileiro, principalmente depois também que o Corinthians deixou as Copas, saiu das Copas, conseguiu se concentrar e o coletivo do time apareceu muito mais. E a gente fala também sobre essas individualidades, porque fizeram a diferença. É isso, nação corintiana. Esse aí é um pouco do resumo do nosso timão até o momento. E vai Corinthians!
Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vamos para cima.